importante. E se nós não somos sinceros na nossa adoração, Deus fala que a gente não precisa ver. Vamos ler? Esse texto é muito forte, não se escandalize. Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler alguns versos aqui juntos. Vocês podem ler todo o capítulo depois, mas eu vou destacar precisamente a partir do versículo 11. Todos encontraram? Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim: O Senhor diz, quem está falando? O Senhor. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Para que serve? Todos esses cultos, toda essa adoração, todas essas programações, para que servem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. O que Deus fala? Eu estou cansado, estou enfadado disso aí. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E versículo 12: quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus atos? Olha que forte esse texto, vamos tentar entender o que Deus está querendo dizer? Assim, quando vocês vieram na igreja, quem foi que chamou vocês? Olha que forte! Quem foi que chamou vocês para vir à igreja? Vocês sabem responder essa pergunta? Qual foi a intenção que vocês vieram hoje na casa de Deus? Qual foi o propósito? Ouvir a palavra para aprender mais. Mas olha só, Deus nos faz raciocinar, Ele nos faz pensar sobre essa pergunta. Aí o versículo 13, Deus fala assim: não me tragam mais ofertas vãs. Vamos parafrasear aqui, ele fala assim: não façam mais uma adoração vazia. Não façam mais isso. Eu não quero mais esse tipo de adoração. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Deus está falando o que aqui? Eu não quero que vocês tenham apenas aparência de religião, tenham uma vida toda bagunçada e depois venham aqui na igreja com a aparência de santo. Eu não quero isso. Todos os cultos, as festas espirituais, assembleias, convocações solenes, eu não me agrado. Vocês conseguem ligar isso aqui ao nosso Deus? Conseguem entender o quanto Deus estava chateado com isso aqui? O quanto Deus estava triste. Tem uma versão que diz assim: o incenso de vocês é fumaça para mim. Chega a arder meu olho, me incomoda. Versículo 14. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma odeia. São um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Versículo 15. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aqui o papai diz: eu explico por que ele estava tão chateado. O povo estava preocupado só em parecer ser crente, em vir à igreja, cumprir ali as normas aparentes da igreja, cumprir as festas, mas não estavam preocupados em purificar o coração. Eles vinham para a igreja com pecado. Eles não se arrependiam do pecado, não pediam transformação do pecado, não pediam mudança de vida. E agora vinham para a igreja e achavam que estava tudo bem. Como se estivessem fazendo uma penitência vindo na igreja. Mas tem como você compensar o pecado? O pecado se compensa? Não. Você fala assim: não, eu fiz muita coisa errada durante a semana, então eu tenho que ir para a igreja. Não funciona assim. O pecado, você recebe o perdão de Deus. Você vem na igreja para estar mais próximo dele. É outro motivo. Você não pode compensar o pecado achando que você vem na igreja, você compensou, você pagou a sua penitência. Aqui Deus fala: eu estou cansado de suportar esse tipo de reunião. Mas espera aí, não termina aqui o texto. O propósito de Deus não é nos expulsar da igreja. E nem pense nem por motivo que eu também esteja lendo esse texto para dizer isso para você. O objetivo não é esse. A sequência do texto diz assim: lavem-se e purifiquem-se. Tirem
da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então o que o Pai está falando aqui? Olha, não estou expulsando vocês. O que eu quero é que vocês tenham uma vida de acordo com os princípios que eu revelei a vocês. Parem de fazer o mal, se afastem do pecado. Claro que todos nós somos pecadores, somos falhos. Talvez você falhou hoje antes de vir à igreja, talvez eu tenha falhado também, no falar, no pensar. Às vezes, no trânsito, qualquer coisa que possa acontecer, você pode ter falhado. Mas o que importa para Deus? É você, assim que você percebeu o seu erro, você ia até Jesus e até Deus e pedir perdão. E pedir força para Deus para você não cair mais naquele ponto. É isso que Deus espera. É isso que Deus pede de você. Se você for até Ele, Ele pode te dar força para você se afastar do pecado. A palavra de Deus é bem clara. Diz que nós não podemos fazer o bem se nós sabemos só fazer o mal. Mas o que Deus fala para nós aqui? Aprendam a fazer o mal, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. E quem que nos ensina a fazer o bem? É Ele que nos ensina a fazer o bem. E dessa maneira, então, nós começamos a fazer o correto, o justo e fazer obras de verdade, frutos genuínos, de acordo com a vontade de nosso Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. A palavra de Deus diz que nosso coração, como eu falei, é mais enganoso do que todas as coisas e perverso. Não se engane achando que você é bonzinho. Não se engane pensando que você tem um bom coração. Já ouviram isso? Fulano de tal está fazendo umas coisas erradas, mas ele tem um bom coração. Não, nós não temos um bom coração. Nós não somos bonzinhos. Mas o Papai do Céu pode nos ensinar a fazer o bem. Ele conhece nós melhor do que nós mesmos. E Ele está disposto a trabalhar conosco. Ele está disposto a me transformar para eu dar frutos de verdade, frutos genuínos. Voltando para Marcos, capítulo 11, o que significa para nós, então, já que nós estamos chegando lição, o que significa para nós quando Jesus fala, nunca mais nasça fruto de ti, quando Ele fala para a figueira? Qual o significado dessa parte da parábola para nós hoje? Então a gente vai ser espiritual e ele vai pegar a parte do entendi. É por aí. Eu entendi que nós... Está falando o quê? Eu estou dando tempo para vocês... Dá frutos. Se vocês darem frutos. Estou dando tempo. E tem outras parábolas que a gente podia trazer aqui para explicar o trabalho que Deus tem feito conosco para que nós demos frutos. Deus não simplesmente fala assim, tá aí, dá frutos. Não, Ele está trabalhando conosco, Ele está ao nosso redor, usando a parábola da árvore, está adubando, está cuidando, está molhando, está fazendo tudo o que pode para que nós demos frutos. O Espírito Santo está no nosso coração, mensagem após mensagem, Deus está falando conosco, mostrando a importância de nós, o quanto antes, pararmos de nos preocupar com a aparência de religião e permitirmos que Jesus, de fato, domine sobre o nosso coração. Que nós chegamos naquele nível do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz, vivo não? Mas eu. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. É isso que Deus está esperando acontecer. E os frutos que vão surgir, sim, nós vamos fazer muita coisa boa. Mas os frutos não vão ser nossos. Os frutos são de quem? De Cristo. O Espírito Santo vai produzir através de nós. E o ato de Jesus falar, nunca mais nessa fruta de ti, significa o fechamento da porta da graça. Que aconteceu com o povo de Israel também. Nós falamos aqui na lição. Quando foi o fechamento da porta da graça para eles, como povo, como nação? Não tem pecado para a apedrejamento do Espírito. E para nós, quando que vai ser o fechamento da porta da graça? Quando que vai ser o final? Quando? Dentro em breve. Posso voltar um pouquinho antes então? 1844 começou o juízo. A qualquer momento, a gente não sabe quando, a inspiração fala assim, breve, ninguém sabe quão breve vai passar por causa dos vivos. Talvez você esteja no caso dos vivos. Então eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Se hoje
Jesus pegasse o seu nome para examinar. Da mesma forma que ele foi naquela árvore, cheia de folhagem. Se ele chegasse para você agora, te chamasse pelo nome e falasse assim, agora deixa eu ver se tem frutos. Porque você está vindo na igreja, você toma cuidado com o seu vestimento, você toma cuidado com a alimentação, e muitos cuidados que você está tomando. Agora eu quero ver se você é genuíno. Eu quero ver se não é só aparência. Será que você ficaria tranquilo com esse exame? Ou estaríamos preocupados? Porque falta ainda muita coisa que nós temos que organizar na nossa vida. Talvez ainda não estamos dando os frutos que o Papai do Céu espera de nós. Talvez estamos naquela profecia ainda da aparência de piedade. Irmãos, infelizmente, se o Pai do Céu chamar o seu nome e você estiver nessa condição, a mesma coisa que Jesus disse para a figueira vai dizer para nós também. A partir de agora, você não vai dar mais frutos. Eu tenho certeza que você não quer ouvir isso. Eu também não quero. Quando Jesus levantar e falar assim, olha, a partir de agora, quem é justo, vai continuar justo. Quem buscou a justiça, quem buscou fazer o bem, a partir deste momento vai continuar assim. Mas aquele que buscou a injustiça, aquele que ainda continua na sujeira, a partir deste momento não muda mais. Percebe o quanto isso é importante? O quanto essa parábola é profunda e relevante para nós? O quanto esse ensinamento de Jesus é preciso para a nossa época? Pode dizer alguém que quando ele chega a nós e nos examine, ele quer encontrar frutos. Ele quer ver uma religião verdadeira, sincera. Eu vou dizer para vocês, o trabalho não é fácil. Como eu falei, eu tenho lutado todos os dias com o Papai do Céu. Mas não é difícil, não tem muito segredo. É só você abrir o coração e ser sincero com Deus. É só você falar, Papai do Céu, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Olha, eu tenho desatendido o que o Senhor pediu para mim. Eu tenho traído os princípios que eu jurei obedecer. Nós podemos ser sinceros com Deus. E agora pedir a Ele ajuda e a transformação. Pedir que o Espírito Santo produza frutos genuínos no nosso coração. E se nós formos até Ele com esse pedido, irmãos, nós vamos florescer. Nós vamos dar frutos, muitos frutos. E através deste ato nosso, muitas pessoas vão querer ter essa experiência com Deus também. E assim, muito em breve, nós vamos completar o número de salvos e Jesus vai poder voltar e nos resgatar. Então, se nós podemos descansar, livres do pecado, livres de toda tristeza, de morte, de toda coisa ruim, estaremos com Jesus para sempre. Mas pensem sobre isso. Se Jesus chamasse você hoje, qual seria a sua condição? Qual seria o seu estado? Frutos ou só folhagem? Uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, eu também tenho, como eu falei. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho minha preocupação que pregando a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Mas nós falamos a verdade para as outras pessoas. Mas, muito antes de falar, nós temos que viver. Nós temos que ser genuínos. Porque senão é mentira. Mentiroso entra no céu? Se nós falamos uma coisa e fazemos outra, é mentira, é um engano. E o engano não vem de Deus. Precisamos ser verdadeiros, sinceros. Eu desejo minha oração para todos nós que estamos aqui nessa manhã. É que o Papai do Céu possa ter misericórdia de nós. Possa fazer essa transformação nos nossos corações. Que possamos ser sinceros diante de Deus. Não ter medo de Deus. Não achar que podemos enganar a Deus também. E ser honestos, sinceros com Ele, para que Ele possa nos ajudar. Esse é o meu desejo e minha oração para todos nós. Amém. Amém.